Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo, né? E a ideia deste vídeo, nesta quarta semana de confinamento social, é resolver as atividades propostas na semana 1, na semana 2 e na semana 3. Então, esse é o primeiro de 3 vídeos que vão ser postados na sequência, que vocês poderão assistir e que trarão a resolução destas atividades. Espero que com isso, caso vocês tenham tido dúvida na resolução das atividades passadas, essas dúvidas sejam eliminadas e caso ainda fique alguma dúvida, que vocês acessem o nosso blog exatasccb.blogspot.com e lá nos comentários registre a sua dúvida, para que alimentando esses comentários eu possa estar me munindo de informações para quem sabe montar um novo vídeo explicativo assim como esse. E para iniciar esse vídeo, eu gostaria de ler uma mensagem. É uma mensagem do Lucas, né, Lucas Lujan, e diz assim: é preciso fazer pausas. A vida requer intervalos. Nenhuma árvore dá frutos o ano todo. Nenhuma planta floresce em todas as estações desse tempo. É uma mensagem que casa com o momento presente e que nos dá força para entender que esse momento vai passar e que se essa pausa é necessária, que a gente viva essa pausa da melhor maneira possível. E por que não estudar física? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o nosso primeiro exercício, foi o maior exercício que eu coloquei até agora, esse exercício da semana 1, que vai do dia 23 de março ao dia 27 de março. Ele é composto por 10 questões e nós vamos resolver agora. Para iniciar, a gente sempre coloca aqui o e-mail, não é isso? Então, eu vou fazer exatamente como vocês fazem. A turma, eu vou colocar aqui segundo ano, mas aí vocês, quando estiverem resolvendo, coloque a turma, que é para identificar de qual turma vocês são, o nome, e aí a gente clica no próximo para ir para o exercício. Nesse primeiro exercício, a gente tem como conteúdo a propagação de calor. A gente traz um resumo de todas as 3 formas de propagação de calor. E nos exercícios seguintes, o 2 e o 3, a gente vai por partes. Trabalha uma forma, depois a outra, e no terceiro exercício, após esse, a última forma de propagação de calor. Então, vamos resolver aqui este exercício. Em um experimento, foram utilizadas 2 garrafas PET. Uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente, conforme mostra a figura. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa. B. Após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Então, a gente vai observando o experimento conforme o desenho e conforme as observações que eu acabei de ler. A ideia é que a gente marque a opção correta, né? Então, vamos analisar. A gente tem aqui uma garrafa, né, pintada de preto. Ela absorve mais energia, e a outra, né, que foi pintada de branco, absorve menos energia.
Quando a lâmpada é acesa, o que é que está acontecendo? A garrafa pintada de preto, ela está recebendo mais energia do que a garrafa pintada de branco. E quando a lâmpada ela é apagada, o que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece? Quando ela é apagada, a garrafa branca ela vai ter a possibilidade de liberar mais energia para o ambiente do que a garrafa preta. Então, a resposta correta para esta questão é maior aquecimento e maior resfriamento. É o que acontece com a garrafa preta em comparação com a branca. Ela tanto ganha mais energia, como ela perde mais energia do que a garrafa branca. Tudo nela acontece de uma forma maior, mais exagerada. Vamos lá para a segunda questão. O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por... No vácuo só tem uma forma de calor, de propagação de calor que ocorre. E essa forma de propagação é a radiação. No vácuo, somente radiação. Vamos lá para a próxima. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes, ou seja, para a gente completar as frases. O calor do Sol chega até nós por... Calor do Sol, nós não temos nada ligando a gente ao Sol, então chega por radiação. Nós temos aí duas opções possíveis. Vamos para a segunda frase. Uma moeda bem polida fica... quente do que uma moeda revestida de tinta preta. O que é que vocês acham? Mais polida ou menos polida? Mais quente ou menos quente? Qual é a resposta certa? O que é que vocês acham foi que vocês colocaram? Menos, não é isso? Então, a moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, semelhante à experiência que a gente viu na primeira questão. E a terceira, numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação de calor se dá para a outra extremidade por meio da condução. Então, a resposta certa é radiação menos e condução. Próxima. O uso de chaminés para escape de gases quentes provenientes de combustão é uma aplicação do processo térmico de... O que é que acontece com as chaminés? As chaminés, elas ficam no alto, né? Ou do espaço, do ambiente da casa. Então, os gases, quando aquecidos, eles fazem o quê? Os gases aquecidos, eles sobem e os resfriados descem. Então, esse processo que ocorre com os gases e com os líquidos, com os fluidos, e que corresponde à resolução dessa questão, é o processo de convecção. Próxima questão. Julgue as afirmações a seguir. 1. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Falso, ocorre nos fluidos, líquidos e gases. 3. O processo de propagação de calor por irradiação e radiação a gente vai entender como mesma definição, tá certo? Não precisa de um meio material para ocorrer.
Certíssimo, ele ocorre no vácuo. Então, estão corretas as alternativas. Quais são as alternativas corretas nessa questão? Foi que vocês colocaram 1 e 3. Então, essa é a resposta certa. O sentido de transmissão de calor entre dois corpos depende de quê? Para que haja transferência de calor, de energia, é necessário que haja diferença de temperatura. Então, depende de quê? De suas temperaturas. E essa é a resolução desta questão. Próxima questão, estamos já finalizando. Sobre os processos de propagação de calor, assinale as alternativas a seguir e marque a incorreta. Atenção que nessa questão a gente tem 4 itens certos e um errado. É esse único errado que a gente tem que marcar. Vamos ler todos os itens e vamos chegar à conclusão de qual desses itens é o errado. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de um meio material. Verdade. Esse aí está certo. A convecção é observada em líquidos e gases. Também verdade. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Olha aí, condução de calor precisa de um meio material para se propagar. Então, não vai ocorrer no vácuo. Então, essa daqui já está errada. Vamos ver as outras duas. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Certíssimo, definição de calor. E para finalizar, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de parte do fluido dentro do próprio fluido, em razão da diferença de densidade entre eles, ou seja, aquele com maior densidade troca de lugar com aquele com menor densidade, é o que a gente chama de correntes de convecção. A gente vai ter esse conteúdo mais detalhado na terceira semana. Na verdade, vocês já tiveram, né? Porque a terceira semana já ocorreu. Então, a resposta certa dessa pergunta, ou seja, o item errado, é o item C. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Vamos lá para a próxima. Está quase finalizando as nossas 10 questões dessa primeira semana. Com relação aos processos de variação da temperatura, quais ou qual deles necessitam da existência de um meio material para que possam ocorrer? Quais são os que precisam de meio material? Condução e convecção. Perfeito. Essa é a opção correta. E agora, falta só 2, gente. Vamos lá? No inverno, usamos roupas de lã baseado no fato de a lã. Vamos marcar aí a opção correta. O que é que acontece com a lã? Por que a gente usa roupas de lã? Muito bem, para impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Essa é a opção correta. E agora a última questão dessa primeira semana. Uma pessoa anda descalça no interior de uma casa onde as paredes, o piso e o ar estão em equilíbrio térmico, ou seja, todos eles apresentam a mesma temperatura. A pessoa sente o piso de ladrilho mais frio que o piso de madeira. Qual é a opção correta? Foi que vocês marcaram. Muito bem, quem marcou? A diferença da propriedade de condução de calor do ladrilho e da madeira. Essa é a opção correta. Com isso, a gente finaliza a atividade da primeira semana dos nossos exercícios domiciliares. Lembre que esse é o primeiro de 3 vídeos de resolução de exercício. Então, ao finalizar esse vídeo, já siga para o vídeo da correção da atividade da segunda semana. Um forte abraço e até daqui a pouco.